Bom dia, turma do nono ano A. Aqui é o professor Adilon Pimentel, professor de ciências de vocês. Estamos aí iniciando nossa 29ª semana. Hoje, dia 1º de dezembro, finalzinho, já está chegando, né? No último mês do ano, mas é isso aí. O que é que a gente vai ver hoje, professor? Bom, a gente vai continuar o assunto, vou fazer uma revisão, porque semana passada eu não pude gravar um vídeo, né? Estou devendo esse vídeo, então vou fazer uma revisãozinha. A gente vai ver uns conceitos novos sobre esse estudo das ondas. Eu coloquei esse título aqui, ondulatória, porque é o estudo das ondas é chamado de ondulatória. Então, uma novidadezinha para hoje, tá ok? Então, ondulatória quer dizer a parte da ciência que estuda as ondas, ondulatória. A gente viu que podemos classificar como uma onda qualquer perturbação ou vibração em um meio específico. Inclusive, a gente viu que esse meio pode ser material ou não. Pode ser no vácuo também. Tem gente que fica assim perguntando, o que é o vácuo, professor? O vácuo é um espaço sem matéria. Por exemplo, eu posso pegar um quarto de uma casa, tirar todos os móveis, quadros, varrer, deixar tudo limpinho. Aquele quarto, cientificamente falando, ele está vazio? Não. Ele está cheio de ar, está cheio de nitrogênio, oxigênio, gás hélio, gás carbônico, todo tipo de gás está ali. Agora, se eu tivesse como eu retirar todos os gases que estão presentes ali, aí sim eu ia ter um espaço 100% vazio, que não tem nenhuma matéria. Isso é vácuo, é um espaço vazio 100%, certo? A onda não é capaz de se originar sozinha, é bom lembrar disso, né? Ondas não se originam sozinhas, precisam de uma fonte, né? Visto que ela apenas faz a transferência de energia cinética, de uma energia de movimento, de uma fonte. Então tem que ter uma fonte que gera essa onda, né? Porque uma onda não se gera sozinha, né? Ela precisa de uma fonte que a gere. As ondas podem ser classificadas segundo a sua natureza, o tipo de vibração e quanto à direção da propagação. A gente vai ver alguns tipos ainda de classificação. Para mim, que na aula passada eu só mostrei duas, hoje eu vou mostrar mais algumas. Quanto à natureza, a gente viu sobre isso aqui, não foi? Ondas mecânicas, né? Necessita de um meio natural, meio físico, precisa da matéria para se propagar, certo? O som, eu vou bater agora aqui na mesa, ó. Não sei se está dando para ouvir. Eu bati na mesa, mas ao bater na mesa, o som ele saiu criando ondas pelo ar até chegar nesse microfone. Então, se não fosse o ar, vocês não teriam escutado eu bater na mesa. Não sei nem se escutei, porque não sei se o microfone está captando direito. Mas até daqui, das minhas cordas vocais para esse microfone, né? O microfone só está captando a minha voz por conta do ar. As cordas vocais vibram o ar, criam ondas e essas ondas são captadas por um sensorzinho, né, por uma cápsulazinha que tem dentro do microfone, que aí transforma, né, essa onda mecânica em ondas elétricas. No caso, vai precisar de um fio para poder chegar até a CPU do computador, e aí é transformado em ondas eletromagnéticas, né, que podem chegar na casa de vocês através de internet sem fio, né, é o que eu vou falar agora. Ondas eletromagnéticas. Então, da minha boca para chegar até aqui no microfone, onda mecânica, né, porque usa o meio material. Para poder sair do meu computador e chegar agora aí no seu computador, ele teve que percorrer todo um trajeto através de ondas eletromagnéticas que não precisam de um meio natural para se propagar, né? Mesmo que eu retirasse todo o ar do caminho, as ondas eletromagnéticas ainda chegariam lá, né? Interessante que quando o homem pisou na Lua pela primeira vez na década de 60, o presidente dos Estados Unidos, se eu não me engano era Nixon, ele ligou para os astronautas que estavam lá na Lua, né? E entre a Terra e a Lua é vácuo, não tem matéria, mas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, onde não existe matéria. Então perceba, existem ondas que só se propagam no meio material, e existem ondas que são chamadas de ondas eletromagnéticas que tanto conseguem, né, na ausência ou também na presença de matéria. Elas, não importa, elas conseguem se propagar. Então as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio natural para se propagar.
Então aqui, ó, mecânica, uma pessoa falando aqui, blá, 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 né? Tá saindo a voz. A água, né? Que se perturba. Você pega uma pedrinha, joga lá na água, ela se perturba, né? Existem ondulações. Uma corneta aqui, tudo onda mecânica, tudo ondas que precisam, sem o ar, sem um meio material para se propagar, como aqui o caso da água, é um meio material para se propagar essa onda, não existiria a onda. Mas existem ondas chamadas de ondas eletromagnéticas. A luz. A luz é uma onda eletromagnética, né? A televisão ela só funciona porque ela recebe ondas eletromagnéticas através das antenas, né? Um rádio de pilha, ele só está recebendo a transmissão da Independente FM e Itapuama FM por conta das ondas eletromagnéticas, né? O calor são ondas, e luz natural também são emissões de ondas eletromagnéticas, né? Quanto à direção da propagação, preste atenção nisso aqui. Quanto à direção de propagação, as ondas podem ser unidimensionais. Elas só se propagam em uma direção, vai só para um lado. Pá. Você pega uma corda, faz assim, só está indo para um lado, né? Então, unidirecional. Bidirecional, o que é ondas bidirecionais? Se propagam em até duas direções. Exemplo, onda provocada pela queda de um material na água. Então você jogou, então segue duas direções, mas não segue mais, não vai para todos os lados, não vai para cima, para baixo, não. Segue apenas, no caso aí, até dois lados. Tridimensionais se propagam em todas as direções. Exemplo, ondas sonoras se propagam em todas as direções. Ondas eletromagnéticas, né? Nem todas, mas uma boa parte, a maioria das ondas eletromagnéticas, como por exemplo, uma torre que está transmitindo um sinal de rádio, ela está transmitindo em todas as direções, certo? Porque eu posso pegar, por exemplo, uma luz, um foco de luz, e ela pode estar apenas numa direção, né? Embora que uma parte vai ser iluminada, mas tridimensional significam ondas que se propagam em todas as direções. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pessoa balançando uma corda unidirecional, está indo só para um lado, aqui a setinha, para um lado só. Bidimensionais, dois lados aqui, ó. Então, se propagando para os lados, né? Mas não está se propagando para baixo, para cima, né? Tridimensionais, aqui no caso, quando eu estou falando, se tivesse aqui uma pessoa naquele canto da parede aqui do meu quartinho, ali no outro canto, acolá, e escutar minha voz de todo jeito, porque minha voz se propaga em todas as direções, ok? Elementos de uma onda, só para a gente relembrar isso aqui, o que é uma crista, essa parte de cima da onda, né? Essa elevação, o que é o vale, essa depressão, né? Essa parte de baixo da onda. Então, crista da onda, essa linha é imaginária, apenas para dividir a crista do vale. Então, a parte mais alta, crista, a parte mais baixa da onda é o vale. Então, cristas, pontos mais altos dos pulsos voltados para cima, e vales, pontos mais baixos dos pulsos voltados para baixo. Está fácil, né? Comprimento e amplitude. O comprimento de uma onda corresponde à distância entre uma crista e outra. Então aqui é o comprimento. Pode ser também o comprimento entre um vale e outro. Por exemplo, o mesmo comprimento que está aqui pode se dar entre um vale, a pontinha de um vale e a ponta do outro vale também. Certo? Então, o comprimento de uma onda de crista a crista ou comprimento de uma onda de vale a vale. Amplitude representa a altura da onda, né? Tem ondas que são mais baixas, tem ondas que têm o vale mais profundo ou a crista mais alta. Então é a amplitude, a altura dessa crista ou a profundidade do vale, né? Isso não é difícil não. Aí, aqui mesmo vocês podem ver diferentes tipos de onda. Perceba essa onda aqui, ó. Ela tem o comprimento da onda é mais comprido que essa onda. Perceba, aqui o comprimento entre duas ondas é mais curto que o comprimento dessas ondas. Se você observar também a amplitude, que é a profundidade aqui do vale, ou a altura aqui da crista, nesse caso aqui é maior, né? E aqui é um pouco menor. É porque aqui foi ampliada a imagem, certo? Então são ondas diferentes, em termos de comprimento de onda, em termos de amplitude, certo? E também em termos de frequência, que a gente vai estudar um pouquinho. Frequência do som. O que é frequência, professor? Para que um som possa ser ouvido, há necessidade de uma frequência mínima. O que é frequência de uma onda? É a quantidade de ondas emitidas por segundo. O que é que tem frequência maior? Né? Uma fonte que consegue emitir 10 ondas por segundo ou uma fonte que consegue emitir 100 ondas por segundo?
Claro que a frequência maior vai ser aquela que emite 100 ondas por segundo. Eu tenho uma quantidade maior de ondas produzidas em um intervalo de 1 segundo. Frequência maior. Então a frequência ela é mais alta quando mais ondas são emitidas por segundo. E eu tenho uma frequência mais baixa quando menos ondas são emitidas em um intervalo de um segundo. Então a frequência refere-se ao número de ondas formadas em 1 segundo. A unidade de medida de frequência, e aí foi criado é o Hertz, com H, esse H primeiro aqui maiúsculo, viu? Por quê o H maiúsculo? Por que que quilo, kg, o K não é maiúsculo? Por que que Hertz tem um H maiúsculo? Por que que o C do Celsius é maiúsculo, mas o M de metro é minúsculo? Eu vou explicar para você. Eu não sou professor de língua portuguesa não, mas isso tem a ver com língua portuguesa. Quando essa siglazinha de unidade de medida vem do sobrenome de uma pessoa que existiu, uma pessoa de verdade, né, que geralmente já morreu. Quando vem de um nome próprio, a primeira letra tem que ser em maiúscula, certo? Hertz era o sobrenome de um físico, certo? Celsius era o sobrenome de outro físico chamado Anders Celsius. Então, como era nome de pessoas, então a primeira letra tem que ser maiúscula. Mas metro não era sobrenome de ninguém, quilo não é sobrenome de ninguém, certo? Quilômetro não é sobrenome de ninguém, certo? Então, todas as letras têm que ser minúsculas, entenderam? Certo? Então, aqui Hertz, H é maiúsculo porque era o sobrenome de um rapaz aí. Convencionou-se que 1000 vibrações, presta atenção nisso, 1000 vibrações, ou seja, 1000 ondas por segundo equivale a 1000 Hertz. Claro, passando ali 1000 ondas por segundo são 1000 Hertz. Ah, professor, está passando aqui 200 ondas por segundo, sempre em 1 segundo, viu? Então, 200 ondas, então 200 Hertz. 850 ondas por segundo, 850 Hertz. Né? 13 ondas por segundo, 13 Hertz. Quando passa de 1000, você pode pegar 1000, 2000, 3000 Hertz. Eu posso colocar esse Kzinho na frente e colocar 1 kHz. O que quer dizer 1 kHz? Tudo que vem com esse K de quilo, né, que é a letrinha, o símbolozinho que representa quilograma, não, perdão, quilograma, que representa quilo. Tudo que tiver quilo na frente, né, seja quilocaloria, né, quilograma, quilômetro, quilohertz, tudo que vem com quilo, K de quilo, significa 1000. Então, 1 kHz são quantos hertz? 1000 hertz. 2 kHz são quantos hertz? 2000 hertz. Certo? Ah, professor, 100 mil hertz são quantos kilohertz? São 100 mil, no caso vai dar 100 kHz. Cada kilohertz são 1000 hertz. Certo? Você está dando para entender. A audição humana só consegue captar sons com frequência entre 20, aqui no caso hertz, né? 20 hertz e 20 mil hertz por segundo, ou seja, 20 hertz e 20 kHz, porque aqui 20 mil não seria 20 kHz, né? Cada mil não é 1 kHz. Eu poderia converter esses 20 mil hertz em 20 kHz, né? Então, observe aí, se você tem um rádio mais antigo, que onde você sintoniza, tá? KHZ, kHz. Eu não sei qual é a Independente FM, antigamente era 97, a Itapoma antigamente era 95,5 MHz. Na verdade, mega já é outra coisa, já é 1 milhão de hertz, mas a gente vai falar depois. Infrassons e ultrassons, olha só. Ondas com frequências abaixo de 20 Hz são chamadas de infrassons. Ondas com frequências acima de 20 mil Hz, ou seja, de 20 kHz, são chamadas de ultrassons. Então, abaixo de 20 Hz são infrassons. Acima de 20 mil, você tem aí os ultrassons. Né? Espero que tenham gostado da aula. Né? Foi uma forma de fazer uma revisão, passar algumas coisas novas. Espero que tenham gostado. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.